O Corpo Seco. Escrito por Batuta Ribeiro. Parte 1. Ovo frito? Cadê a carne? Perguntou para a mãe. Desculpe, mas o dinheiro só deu para comprar ovos. Sua vagabunda. Você nunca tem dinheiro. E dizendo isso, Pedro deu uma bofetada na cara da mãe. Joana sofria com seu único filho. O dinheiro que ganhava da pensão de seu falecido marido mal dava para pagar as contas. Ainda assim, tinha que sustentar os luxos de Pedro, que apesar de ter 19 anos, não queria trabalhar. Além de ser insultada, ela também apanhava daquele a quem criou com tanto amor. O desgosto a matou. Pedro ficou sozinho e se viu na obrigação de trabalhar. Porém, sua mão direita começou a secar logo após o enterro da mãe. Ele procurou vários médicos, mas ninguém achou o diagnóstico de sua mazela. Com a mão inutilizada, ele não conseguiu arrumar emprego. Ninguém o ajudava, pois não passava de um drogado inconveniente. Para sustentar o vício, foi assaltar um supermercado. Assim que anunciou o assalto para a moça do caixa, um policial, que estava à paisana, sacou a pistola e abateu Pedro com 3 tiros. Foi enterrado em uma cova comum. A prefeitura cedeu um caixão. Não houve velório. Só uma tia esteve presente no enterro. Um ano após Pedro ser enterrado, o coveiro chegou ao cemitério e viu seu caixão por cima da terra. Rael abriu a cova e recolocou o caixão. No dia seguinte, outra vez o caixão de Pedro estava por cima da terra. Rael destampou o caixão. O corpo de Pedro não estava decomposto, e sim seco. Seus cabelos estavam grandes, e suas unhas também. Só pode ser um milagre, disse o coveiro, abismado. Ele chamou o padre Otávio no cemitério e mostrou o corpo de Pedro. É um milagre de Deus. Este corpo não está se decompondo. Além do mais, mesmo que eu enterre o caixão em sua sepultura, no outro dia o caixão é devolvido à superfície. Não é um milagre, disse o padre, em tom sombrio. O que estamos vendo é um corpo seco. Este tal de Pedro foi tão ruim em vida que nem a terra o aceita. Corpo seco? Filhos que batem em mães são amaldiçoados por Deus. Quando morrem, seus corpos não se decompõem, ficam secos, e mesmo que você enterre o corpo seco na mais profunda cova, a terra irá devolvê-lo à superfície. E o que fazemos? Queimamos ele? Não. Todo corpo seco é recipiente de um anjo do inferno. Queimar o corpo seco seria como quebrar uma garrafa que contém veneno. Se ela quebrar, o veneno se espalha. O certo é guardar a garrafa em um lugar escondido, onde não ofereça perigo. Você conhece alguma região desolada daqui da cidade? Há um lugar chamado Encosto do Diabo. É uma floresta fechada que dizem ser mal assombrada. Fica a 20 quilômetros por uma estrada de terra. Ninguém em sã consciência vai lá. O padre e o coveiro levaram o caixão de Pedro até o encosto do diabo. Deixaram um corpo seco encostado no tronco de uma árvore. Não tem perigo de ele sair daqui? Perguntou Rael. Só se ele conseguir achar alguém para transportá-lo. Depois que o padre Otávio e o coveiro foram embora, o corpo seco abriu os olhos e um sorriso. Parte 2. Uma floresta tão bonita. Não sei por que deram o nome de Encosto do Diabo, comentou Kleber. Dizem que aparecem fantasmas por aqui, respondeu Mateus. Kleber ergueu o braço para que Mateus parasse e depois apontou com o dedo a capivara à sua frente. Mateus engatilhou o rifle, mirou e atirou. Não disse que este lugar estava cheio de capivaras, comemorou Kleber. Os dois amigos aproximaram-se da capivara morta. Kleber abriu um saco preto e Mateus jogou a capivara dentro. Mal posso esperar o jantar, disse Kleber. Cozinhar capivara dá trabalho, mas quando fica PR. Mateus parou de falar ao ver algo atrás de Kleber. Por Nossa Senhora, o que é isso? Kleber virou-se. Atrás dele, encostado no tronco de uma árvore, estava o que parecia ser o corpo de homem já morto, mas sua pele não estava decomposta, e sim seca. Será que é corpo seco? Perguntou Kleber. Corpo quê? Corpo seco. Pessoas que perdem a alma, mas o corpo continua vivo, respondeu Kleber. É melhor a gente ir embora. Não é uma boa ideia ficar perto de corpo seco. Certo. Mateus e Kleber pegaram um saco com as capivaras caçadas e saíram andando pela floresta. Depois de andarem alguns metros, eles ouviram uma risada. Pararam e olharam em volta. O corpo seco estava logo atrás deles, encostado no tronco de uma árvore.
Será que é o mesmo? Perguntou Mateus. Não sei, e nem quero saber. Vamos sair logo aqui. Os dois apertaram o passo. Eles andaram por cerca de 10 minutos sem encontrar a saída do encosto do diabo. Kleber parou e disse: A gente se perdeu. Temos que continuar andando. Se ficarmos parados, vai ser pior. Só que temos que andar para o rumo certo, senão ficaremos mais perdidos. Mas qual é o rumo certo? Perguntou Mateus, irritado. Também não sei. Pelo tanto que andamos, já era para a gente ter chegado à estrada. Novamente, eles ouviram uma risada. O corpo seco estava atrás deles, encostado na árvore, inerte. Esse bicho nos seguindo está me deixando louco, falou Mateus, indo para perto do corpo seco com seu rifle. O que vai fazer? Perguntou Kleber. Vou estourar a cabeça dele, respondeu, mirando na cabeça do corpo seco. Quando Mateus foi atirar, o corpo seco pulou em cima dele e cravou as unhas em suas costas. Após derrubar Mateus no chão, o corpo seco arrancou seus olhos. Mesmo com o amigo gritando por ajuda, Kleber saiu correndo. Correu até cansar. Quando parou para ganhar fôlego, o corpo seco apareceu na sua frente. Kleber pensou em dar meia volta e correr para o outro lado, mas seus pés afundaram na terra e ele ficou preso. Pelo amor de Deus, não me mate! Não me mate! O corpo seco chegou perto de Kleber e passou as unhas por seu rosto. Eu estou preso nesta floresta. Preciso me alimentar de mais almas. Se me prometer trazer pessoas para o encosto do diabo, eu lhe deixarei viver. Se não me ajudar, terá o mesmo fim que o seu amigo. E dizendo isso, o corpo seco apontou para o lado. Kleber virou a cabeça e viu Mateus pendurado no galho da árvore de cabeça para baixo com o corpo sem a pele. Kleber engoliu em seco e disse: Eu prometo trazer pessoas para você. Estenda suas mãos. Kleber estendeu as mãos e o corpo seco deixou cair os olhos de Mateus. Uma lembrança para você não se esquecer do nosso trato. Os pés de Kleber se soltaram do chão. Pode ir. Parte 3. Kleber não contou aos policiais que o corpo seco matou Mateus na floresta encosto do diabo. Quem iria acreditar? Para evitar problemas, Kleber mentiu. Disse que Mateus foi atacado por um lobo do mato em um bairro rural chamado Serra Morena. Após 3 dias sem que Mateus aparecesse, Kleber foi chamado para prestar depoimento na delegacia. Então, vocês estavam caçando perdiz e um lobo do mato os atacou? Perguntou o delegado para Kleber. Foi, senhor. Isso mesmo. E onde era mesmo que vocês estavam? Na Serra Morena. Conversei com os moradores daquela área rural e sabe o que eles me falaram? Eles me disseram que lá não existem lobos do mato, muito menos perdiz. Tudo bem, deixemos essa questão de lado, mas se estavam caçando, deviam estar com alguma arma, suponho eu. Por que não atiraram no lobo? Mateus estava com a espingarda de pressão e o lobo chegou por trás e o atacou primeiro. Não tive o que fazer, apenas corri. Por que não voltou para ajudar seu amigo? Eu fiquei apavorado. Nós vasculhamos a região da Serra Morena, mais precisamente no local onde você disse que estavam caçando, e não encontramos nenhum vestígio de Mateus. Por acaso tem ideia do que possa ter acontecido para ele desaparecer assim? Kleber balançou a cabeça em negativa. Se lembrar de algo, ou se quiser dizer algo que for ajudar nas investigações, me procure. Pode deixar. Kleber levantou-se para sair da sala quando o delegado disse: E se for sair da cidade, me avise. Voltando para casa, Kleber só pensava em como se livrar do trato que fizera com o corpo seco. Lembrou-se do que ele disse: Eu estou preso nesta floresta. Se ele não podia sair da floresta, então ele não podia lhe matar. Tudo o que tinha que fazer era ficar bem longe do encosto do diabo. Kleber chegou em casa e foi para a cozinha. Encheu um copo de leite. O telefone tocou na sala. Kleber foi até lá e atendeu. Você tem até a meia-noite de hoje. Se não me trouxer pelo menos 2 pessoas, já sabe o que vai acontecer. Como pode me fazer mal se está preso no encosto do diabo? Perguntou Kleber, debochado. Lembra-se dos olhos que lhe dei para não se esquecer do nosso trato? Joguei na privada. Kleber ouviu uma risada seca. Tem razão, eu não posso lhe fazer mal. Não fisicamente. A linha caiu. Estou morrendo de medo, disse Kleber, dando de ombros.
Ele voltou para a cozinha. Colocou a frigideira no fogo para fritar um ovo. Pegou o copo com leite e começou a beber, mas engasgou com algo. Olhou para o copo e viu 2 olhos, os olhos de Mateus. Não chore pelo leite derramado, meu amigo, disse uma voz. Kleber virou-se para trás e viu Mateus sentado à mesa. Ele sorriu e desapareceu. Naquela noite, Kleber pegou o carro e foi até uma rua de prostituição. Ali, ele chamou 2 prostitutas que eram travestis. O que vai ser, amorzinho? Perguntou uma delas. Quero fazer um programa em um lugar afastado. Se for muito longe, a gente cobra mais caro. Vou pagar o tanto que for necessário. Docinho, gracejou Kleber, coçando o queixo do travesti. Os travestis entraram no carro e Kleber saiu dirigindo rumo ao encosto do diabo. Parte 4. É aqui, falou Kleber, parando o carro. Bem longinho, falou um dos travestis. O outro disse: O que você quer fazer, gatinho? Vamos lá para dentro da floresta. Ficou louco? Está escuro, meu bem. Por favor, eu quero muito. Olhe, eu pago o dobro se vocês quiserem, respondeu Kleber, mostrando mais cédulas de R$ 50. Os 2 travestis entraram na floresta encosto do diabo junto com Kleber. Quando eles já estavam afastados da estrada, Kleber falou: Ih, esqueci a camisinha no carro. Esperem que eu volto já. Belezinhas, não saiam daqui. Kleber voltou correndo para o carro. Os 2 travestis ficaram sozinhos, um abraçado no outro de medo daquela escuridão do encosto do diabo. Ao chegar à estrada, Kleber viu outro carro parado atrás do seu. Boa noite, disse o delegado, iluminando o rosto de Kleber com sua lanterna. Delegado? Confesso que hoje está uma noite agradável para passear, mas era preciso vir tão longe. Estamos a mais de 15 quilômetros do centro da cidade. O que veio fazer nessas bandas do encosto do diabo? Pegar um ar puro. E as prostitutas? Onde estão? Que prostitutas? Eu vi 2 prostitutas entrando no seu carro. Esteve me seguindo? Quando não estou combatendo o crime, eu gosto de ser voyeur. Então, cadê as prostitutas? Elas estão. Kleber foi interrompido pelos gritos dos travestis vindo da floresta. O delegado sacou sua pistola e disse: Kleber, é melhor dizer o que está acontecendo. Eu não sei de nada. Os gritos continuaram e o delegado disse: Fique aqui. O delegado entrou na floresta. Com a lanterna em uma mão e a pistola em outra, ele ia caminhando rápido em direção aos gritos. Quanto mais o delegado penetrava a floresta dentro, mais os gritos iam ficando distante, até que desapareceram. O delegado ficou iluminando à sua volta. Ele sentiu uma gota cair em sua cabeça. Ergueu os olhos e viu um dos travestis pendurado de cabeça para baixo em um galho. O corpo estava sem a pele, pingando sangue. Neste instante, o delegado escutou uma voz dizer: 3 é melhor do que 2. O foco da luz iluminou o corpo seco. No susto, o delegado atirou nele. Atirou até descarregar o pente. Em vão. Mas, afinal, quem é você? Perguntou o delegado. Sou a última coisa que você irá ver. Em um passo, o corpo seco ficou frente a frente com o delegado, e antes que ele pudesse piscar, o corpo seco arrancou seus 2 olhos de uma vez. O carro do delegado foi encontrado abandonado no dia seguinte. Os policiais passaram um pente fino no encosto do diabo. Encontraram os corpos dos travestis e do delegado. Os 3 foram encontrados no mesmo estado, pendurados de cabeça para baixo em galhos de árvores. Os 3 corpos sem pele e sem olhos. E também acharam o corpo de Mateus, ou o que sobrou dele. Kleber foi preso como principal suspeito dessas mortes. Parte 5. Por que não conta logo a verdade? Vai ser melhor para todo mundo, disse Zé Carlos, o investigador. Eu não matei o delegado, eu não matei os travestis, eu não matei o Mateus, eu não matei ninguém, reclamou Kleber. Zé Carlos acendeu um cigarro e baforou na cara de Kleber. Acompanhe o meu raciocínio. Nós temos uma testemunha que disse ter visto as prostitutas ou os travestis entrarem no seu carro naquela sexta-feira, justo na sexta-feira que o delegado me disse que iria segui-lo. É de se supor que o delegado seguiu até o encosto do diabo. Ele entrou na floresta e o flagrou matando os travestis. De alguma forma, você também o matou.
Você matou os 3 e os pendurou nos galhos. Confesso que é bastante difícil imaginar como você conseguiu pendurar um corpo de cabeça para baixo, o que me leva a crer que você teve ajuda. O investigador bateu com o punho fechado na mesa e gritou: Eu quero a verdade. Tudo bem, eu vou contar a verdade. Só espero que acredite em mim. Zé Carlos puxou uma cadeira e sentou-se. Kleber respirou fundo e disse: Foi o corpo seco. Foi ele quem matou todos. Eu estava caçando capivara junto com Mateus quando ele apareceu. Ele matou o Mateus e só me deixou vivo porque eu prometi que traria mais pessoas para o encosto do diabo. Então eu levei os travestis até a floresta. O delegado me seguiu até lá. Ele ouviu os gritos na floresta e entrou. É isso, o corpo seco matou eles. Houve silêncio na sala de interrogação. Zé Carlos ficou encarando Kleber. Ele levantou-se calmamente, pegou sua cadeira e a jogou contra a parede. Depois, com o dedo em riste na cara de Kleber, disse: Tem sorte. Você tem muita sorte de existir o exame de corpo de delito, pois a minha vontade é de quebrar você inteirinho, centímetro por centímetro. Vou levar você para a cadeia. Vai passar um bom tempo com pessoas da sua estirpe. Na saída da delegacia, Kleber foi abordado por um repórter do jornal, que perguntou: Você confessa que é o maníaco do encosto do diabo? Eu não matei ninguém, foi o corpo seco. O corpo seco que matou eles. Chega de entrevista, disse Zé Carlos, empurrando o repórter para o lado. Na manhã do dia seguinte, o jornal local chegava às bancas com a manchete: Corpo seco é o verdadeiro maníaco do encosto do diabo, diz o suspeito. Ao ler a notícia, o padre Otávio suspirou. Se dirigiu até o cemitério. Lá encontrou o coveiro Rael, a quem lhe mostrou a matéria do jornal. O senhor acha mesmo que foi o corpo seco? Aquele que nós levamos para lá? Perguntou Rael. Do jeito que as mortes aconteceram, a crueldade. Veja pelo lado positivo, padre, disse o coveiro. Agora as pessoas irão ter mais medo de ir até o encosto do diabo. Penso o contrário, respondeu o padre. Pessoas são curiosas por natureza, agora com essa notícia. Um monte de gente vai lá só para tentar ver o corpo seco, principalmente os jovens e adolescentes. E, pelo que estou vendo, quem for não voltará vivo. Parte 6. Destruir o corpo seco. Como? Perguntou o coveiro Rael. O padre balançou a cabeça. Pior que não sei. E se a gente for lá, pegar ele e o levar para outro lugar? Poderíamos prendê-lo em alguma caverna ou até mesmo em um poço. Deveríamos ter feito isso antes. Agora é praticamente impossível pegá-lo. Quanto mais pessoas ele mata, mais forte fica. E se botarmos fogo na floresta? Seria uma boa ideia, mas lembra-se o que eu te falei da garrafa? Tem razão, padre. Eu também lembro que o senhor me falou que o corpo seco foi uma pessoa tão ruim em vida que nem a terra o aceitava. Sim. O senhor, como padre, pode dar-lhe o perdão. Se o corpo seco for perdoado, então ele poderá ser enterrado. Se ele não pediu o perdão de Deus em vida, de nada adianta. Mas o padre Otávio ficou pensativo. O que foi, padre? Como se chamava o homem que virou o corpo seco? Pedro não sei o quê, não me lembro direito. A lápide ainda está aqui? A sepultura dele não tinha lápide, o nome dele foi grafado em uma cruz de madeira. Me leve até a sepultura dele. Em que o senhor está pensando? Vamos, no caminho eu lhe explico. Enquanto os dois se dirigiam até a sepultura de Pedro, o padre foi falando. Uma pessoa se torna corpo seco por bater na mãe, um pecado tão grave quanto matar uma pessoa. É um pecado tão grave que nem Deus perdoa. Porém, se a mãe dele o perdoar, o corpo seco poderá ser enterrado. Como a mãe dele vai perdoar se está morta? Ela morreu? Tem certeza? Sim, certeza absoluta, padre. Você a conhecia? Pedro foi enterrado na sepultura onde estava sua mãe. Eu mesmo tirei o caixão dela da cova e joguei seus ossos dentro de um saco preto para queimar na fornalha. Sabe, quando uma pessoa pobre morre e a família não tem dinheiro para comprar uma sepultura, a prefeitura cede uma cova rasa, e essa cova tem que ser usada por todos os membros da família. Acho que é por isso que existe aquele ditado: é tão pobre que não tem onde cair morto. O coveiro Rael começou a rir, e logo parou ao ver a cara de censura do padre. Eles chegaram até a sepultura. Está aí a sepultura do corpo seco, disse o coveiro. O nome dele é Pedro Antunes.
Era isso que o senhor queria saber? Eu precisava do nome dele inteiro para procurar por sua mãe. Já que você disse que ela morreu, não precisarei ir até a delegacia. Deve haver o nome dela nos registros do cemitério. Para que o senhor precisa saber o nome dela? Para conversar com ela. Pedir a ela que perdoe o filho. Padre, o senhor ouviu o que eu disse? Ela morreu. O padre colocou a mão no ombro do coveiro e disse: Meu amigo, ninguém morre nessa vida. A matéria, o corpo, a nossa parte física é que morre. E como o senhor vai falar com ela? Nunca ouviu falar de espiritismo? Parte 7. O que o traz ao meu centro espírita? Preciso de um favor. Um grande favor. Sara deu risadas. Foi o que pensei. Afinal, o que um homem iria querer com sua ex depois de 20 anos se não for um favor? É bom revê-la. Você está ótima. Não mudou nada. Obrigada. Você também parece bem. Eu sou padre, tenho que parecer bem. E eu sou uma médium, talvez formássemos um bom casal. O padre sorriu para Sara e logo mudou de assunto. Você ainda consegue fazer incorporação? Se você está falando de psicopraxia, sim, eu ainda consigo fazer. Preciso conversar com uma mulher que morreu. Quero pedir a ela que perdoe o filho. Ele batia nela. Espere, disse Sara, fazendo sinal para que o padre parasse de falar. Eu não quero saber do contexto. Só me diga o nome dessa mulher. O nome dela, Teresa da Silva Antunes. Venha até minha sala. O padre Otávio acompanhou Sara até uma sala fechada e escura. Ali havia uma mesa redonda. Sara pediu para que o padre se sentasse em uma das cadeiras. Sara colocou uma vela no centro da mesa e acendeu. Ela sentou-se do outro lado da mesa e pegou nas mãos do padre. Quando o fogo da vela se apagar, será o sinal de que Teresa da Silva Antunes está no meu corpo. Agora faça silêncio. Eu preciso de muita concentração. Sara fechou os olhos. Alguns minutos depois, sua cabeça pendeu para frente e o padre sentiu as mãos dela adormecendo. A vela apagou-se e a sala foi tomada pela escuridão. Neste instante, as mãos de Sara apertaram as mãos do padre. Você é Teresa da Silva Antunes? Perguntou ele. Sim, sou eu. Meu nome é Padre Otávio. Quero pedir-lhe que perdoe o seu filho, o Pedro. O corpo dele foi tomado por um anjo do inferno e está fazendo mal para as pessoas. Se a senhora não o perdoar, o corpo dele não poderá ser enterrado. Pedro foi um filho ruim. Ele me batia por qualquer coisa. Me tratava como uma escrava. Não posso perdoá-lo. Ele precisa pagar pelo que me fez. Só que ele não está pagando. O espírito dele está aprisionado no corpo seco, sendo controlado por uma entidade do mal. Só com o perdão da senhora ele poderá ir para o purgatório ou para o inferno. Neste caso, me leve até ele, que eu perdoarei. Dizendo isso, a vela acendeu-se. Sara ainda continuava com a cabeça baixada. Ela ergueu a cabeça e abriu as pálpebras. Seus olhos estavam brancos. Sara? Chamou o padre. Os olhos dela reviraram na órbitas até chegarem ao ponto normal. Nossa, não consigo me acostumar com essa sensação, disse Sara, respirando fundo. Você está bem? Estou. Conseguiu falar com a Teresa? Consegui. Ela vai perdoar o filho. Só que eu tenho de levá-la até o corpo seco, ou seja, até o encosto do diabo. E quando digo levá-la, quero dizer levar você até o encosto do diabo. Sara suspirou e disse: Corpo seco? Encosto do diabo? Ai, meu Deus! Vamos até a cozinha, que eu vou passar um cafezinho. Você vai ter que me contar essa história direito. Parte 8. No sábado de manhã, os 3 jovens chegaram ao encosto do diabo. Entraram na floresta levando mochilas com suprimentos e uma barraca. Iriam pousar de sábado para domingo. Armaram a barraca e fizeram uma fogueira. Lia ligou a filmadora e os 3 saíram para procurar o corpo seco. O sol estava pino. Dizem que o corpo seco fica grudado em árvores, comentou Paulo. E que ele pula em você e lhe dá um abraço fatal, completou Chico. Um abraço fatal? Perguntou Lia. Como ele tem unhas grandes, ele crava essas unhas nas suas costas e deixa você sangrar até a morte, respondeu Paulo. Espero que ele não faça com a gente o que fez com aquelas pessoas, disse Lia. Está falando dos travestis e do delegado? Perguntou Chico.
Eu não quero ter minha pele tirada e nem ser pendurada de cabeça para baixo em um galho de árvore, respondeu a moça. Esse corpo seco é sinistro, disse Paulo. Eles estavam caminhando quando escutaram uma risada. Os três pararam. Olha ali, disse Chico. Lia mirou sua filmadora para onde Chico apontava e flagrou o corpo seco encostado no tronco de uma árvore. Ele estava com os olhos abertos e sorria. Os três amigos se afastaram. Caramba, ele existe mesmo, disse Lia. Esse vídeo vai bombar no YouTube. O que está acontecendo? Perguntou Paulo. Suas pernas estavam afundando no chão. Chico foi até ele e tentou puxá-lo. Droga, eu estou preso, disse Paulo. Ei, para onde ele foi? Perguntou Lia, filmando o lugar onde estava o corpo seco. Esquece ele e vem ajudar a tirar o Paulo daqui, disse Chico. Lia deixou a filmadora no chão e foi ajudar Chico. Eles começaram a cavalcar com as mãos em volta das pernas de Paulo, mas, quanto mais eles cavalcavam, mais Paulo afundava até que ficou preso no chão na altura do umbigo. Eu não quero morrer aqui, disse Paulo, começando a chorar. Deixa que eu tiro você daí, disse uma voz seca e raspada. Era o corpo seco que surgiu atrás dele. O corpo seco pegou os braços de Paulo e puxou para cima, arrancando-os do corpo. Paulo gritou de dor. Desculpe, peguei no lugar errado, disse o corpo seco. Ele então pegou na cabeça de Paulo e disse: Agora vai dar certo. Não, gritou o rapaz, mas o corpo seco puxou sua cabeça para cima e arrancou ela do pescoço. Que pena, quase consegui, disse o corpo seco, olhando para a cabeça de Paulo. Lia não conseguia se mexer, de tão assustada que estava por ver aquela atrocidade. Foi Chico quem a pegou e disse: Corre! E a filmadora? Pro inferno a filmadora! Nós vamos morrer se ficarmos aqui. Os dois saíram correndo. O corpo seco afundou a cabeça de Paulo em sua mão seca e começou a brincar de ventrículo. Você acha que eles irão escapar? E a cabeça de Paulo respondeu: Não sei, mestre. Eles vão? Claro que não, bobinho. Se eu quisesse, eles já estariam mortos. Sabe por que eles ainda estão vivos? Por quê, mestre? Porque eu gosto de ver o desespero dos seres humanos, gosto de vê-los gritar, de suplicar, de pedir piedade. Ah, eu gosto de ver o medo em seus olhos. Final. Eu não aguento mais correr, disse Lia, caindo de joelhos no chão. Parece que estamos correndo em círculos. Já era para a gente ter chegado na estrada. Não podemos ficar aqui, Lia, disse Chico, levantando-a. Você viu o que o corpo seco fez com Paulo? Nós estamos ferrados se não sairmos daqui. Faz meia hora que a gente está correndo. Nunca vamos sair do encosto do diabo, disse Lia, começando a chorar. Chico abraçou ela e falou: Calma, eu não vou deixar que nada aconteça a você. Jura? Ju. Chico parou de falar de repente, pois o corpo seco chegou por trás dele e penetrou a mão em suas costas. O que foi? Perguntou Lia. O rapaz não respondeu, apenas cuspiu sangue no rosto de Lia e depois caiu morto no chão. O corpo seco havia tirado seu coração. Coitado, ele não vai mais amar, disse o corpo seco, espremendo o coração de Chico entre seus dedos. Lia começou a gritar. Grite, vadia. Grite alto. Falou o corpo seco andando em direção a ela. Lia foi se afastando de costas e caiu ao tropeçar numa raiz de árvore. O corpo seco a grudou pelos cabelos e a ergueu do chão. A moça fechou os olhos e começou a rezar. Pai nosso, que estais no céu. O corpo seco começou a rir. Por favor, não conte piadas. Eu só quero que você grite. Falou o corpo seco, e nisso ele cravou suas unhas no pescoço de Lia, fazendo-a gritar. Não vou matá-la, menina, disse o corpo seco, alisando os cabelos dela. Eu vou deixá-la morrer lentamente, dia após dia. Vou tirar a sua pele pedacinho por pedacinho. Vou cortar suas orelhas, vou cortar a sua língua, vou fazer miséria do seu lindo corpo. Quero saborear o seu desespero, quero saborear a sua dor, quero beber do seu sangue. Você tem olhos verdes, gostei deles, importa se eu pegá-los? E dizendo isso, o corpo seco levou a mão para arrancar os olhos de Lia, mas parou ao ouvir uma voz dizer: Pedro, eu te perdoo. O corpo seco deixou Lia cair no chão e voltou-se para trás. Ele viu Sara e o padre Otávio.
Sara estava com o espírito de Teresa da Silva Antunes incorporado em seu corpo. Pedro, meu filho, eu perdoo por ter me batido. Eu perdoo por todas as vezes que me bateu, disse Teresa na voz de Sara. Cale-se, gritou o corpo seco. Pedro, não aceito seu perdão. Este corpo é meu. O corpo seco correu em direção a Sara, e antes que ele pudesse acertá-la com toda a força, um buraco se abriu no chão sob seus pés, e ele foi tragado para o inferno. O buraco se fechou, abafando os gritos de dor do corpo seco. Fim. Você ouviu o audiolivro O Corpo Seco, escrito por Batuta Ribeiro. Todos os direitos reservados por Editora 101 Selections.